Bom, hoje a gente vai fazer um rito de caboclo. Essa casa, ela é dirigida pelos caboclos. O caboclo que ganha esse nome, o nome caboclo, ele não necessariamente, pessoal, ele não necessariamente designa o índio, ele vem depois do índio, né? Que o caboclo é aquele primeiro cruzado entre brancos e índios. Mas por conta de uma terminologia advinda de juremas, catimbós, pagelanças, torés, xambás, o nome caboclo acabou sendo nomeado para esses indígenas ou esses originários. Na nossa tradição, esses ditos caboclos, além de uma figura indígena originária, eles carregam uma série, pessoal, uma série de simbologias. Porque se a gente parar para pensar, por que vem como índio? Por que vem como originário? Por que fala com aqueles trejeitos específicos, com aqueles gestos específicos, né? E, na verdade, quando a gente passa a esmiuçar a noção de formas astrais das entidades e a sua manifestação no terreiro, nós passamos a compreender que somente a presença destes espíritos já é, por si só, uma série de informações que nós assimilamos de maneira simbólica e inconsciente em nossa alma. Se eu fosse traduzir esse conhecimento para vocês, é a mesma coisa que vocês verem a cruz. Se eu colocar um crucifixo aqui, concordamos que a grande maioria aqui vai, pelo menos minimamente, se lembrar de Jesus Cristo? Ou do catolicismo, ou da igreja? Porque o símbolo carrega uma força. A presença astral desses originários também, né? E na nossa tradição, um destes simbolismos que representa a presença astral do caboclo é um elemento que a gente nomeia como fortaleza. O caboclo, ele tem como símbolo da sua manifestação astral, entre outras, a forma da simplicidade e a forma da fortaleza. E para vocês conhecerem um pouquinho dessa linha de caboclos, a partir dessa ótica, que nem é tão comum a gente ver nas internets por aí, né? Essa fortaleza pode ser pensada, sentida e vivida em várias instâncias. E para essa preleção em especial, vou tentar não falar demais para vocês não tomar chuva. E essa forma em especial, essa fortaleza, o que seria a presença astral do caboclo quanto símbolo de fortaleza para o mundo e para o tempo de hoje? O que esses índios vêm hoje simbolizar a fortaleza em sua manifestação astral? Essa fortaleza nos responsabiliza, inicialmente, pela nossa vida. No mundo, na cosmovisão indígena, nós não viemos ao mundo para sermos fracos. Não estamos de férias, não estamos para gozar de viagens, passeios, embora isso seja muito positivo, mas quando a gente fala do alimento da alma, nós estamos para viver. E viver, temos aqui um consenso, que viver não é nada fácil. Né? Já dizia lá a música do Titãs, gravada pelo Roberto Carlos, é preciso saber viver. E nesse interim, a fortaleza, ela nos remete, quando a gente filosofa, pensa e estuda a trajetória dos povos originários, 3 elementos que a gente poderia considerar fundamentais nessa fortaleza interior, que eles manifestam quando incorporam em nós. O primeiro desse elemento, que eu poderia dizer para vocês, é o elemento da autoconfiança. Pare e pensa por um instante. Dá para você viver numa mata inóspita, vamos pensar na Amazônia, sem saber o que você vai fazer? Para caçar, para se alimentar, para beber água? Você tem que confiar no processo. Você tem que confiar na sua sabedoria. Você tem que confiar naqueles recursos internos para você vencer as adversidades da vida. Então, o primeiro item que a fortaleza de caboclo pode simbolizar só deles estarem presentes é o elemento da autoconfiança, que é o reconhecimento
dos seus recursos internos para superar as adversidades da vida. O segundo elemento que nós poderíamos elencar como presença simbólica muito forte na manifestação dos caboclos é um elemento chamado resiliência. Resiliência na ideia de você compreender que o caminho não será apenas de flores. Eu sei que para chegar em qualquer lugar da minha vida, para conhecer a flor, terei que enfrentar alguns espinhos. Né? É uma ilusão nossa achar que absolutamente qualquer conquista em nossas vidas virá sem te produzir um arranhão. Então, ir para a mata é se arranhar. O que vai importar é como você volta da mata. Então, o desenvolvimento da fortaleza na presença do caboclo fala para nós, quebra, aliás, em nós, esse romance que a gente tem sobre as conquistas da vida. Seja o elemento que você tem de conquistar uma virtude, seja a conquista que você objetiva profissionalmente, objetiva conjugalmente, familiar, não importa a instância da vida. Sair de um lugar para outro melhor vai te exigir se deparar com alguns espinhos, que não dizem para você desistir necessariamente. Mas ele vai te lembrar o quanto você tem que ser autoconfiante para colocar os seus recursos internos à prova e superar esse espinho. Então, para você refletir nesses 5 segundos, pense em qualquer meta que você tenha na sua vida. Se ela tiver que vir fácil, não virá. Porque se vier fácil, você não aprendeu. O resultado de alguém resiliente é alguém sábio. Né? O resiliente é alguém que venceu a vida. E todos os caboclos são mestres espirituais, nesse sentido. E o terceiro elemento, não menos importante, nós falamos da autoconfiança, nós falamos da resiliência, e a gente fala, literalmente, dessa observância que nós precisamos ter sobre um elemento primordial na nossa vida, que é a pausa. Chega um dado momento que você caminha um tanto pela mata, que você precisa parar e entender aonde você está. Valeu a pena vir até aqui? Manterei no meu curso reto? Está na hora de fazer uma curva? Está na hora de aprender algo novo? Está na hora de buscar ajuda? Essa é uma sabedoria indígena muito profunda, que, uma vez que nós tenhamos axé, vitalidade, para desenvolver dentro de nós, certamente você vai desenvolver uma força imparável. Por quê? Seja no xamanismo, na cosmogonia tupi ou em qualquer outra cosmogonia indígena, você vai aprender que os mestres são especialistas. Você tem o xamã que mexe com a erva, você tem a mulher que mexe com as cestas, você tem o caçador, não é assim nas sociedades indígenas? E um precisa do outro. Em algum momento é necessário que você pare e descubra aquilo que está ao seu redor que precise ser aliado. Os caboclos, quando baixam nos terreiros, eles são literalmente esse movimento que nós médiuns fazemos de pausar. A hora que a gente pausa para ouvir a sabedoria desses mestres. É a hora que a gente pausa para falar pela presença desses caboclos e reaprender esses recursos internos que nós temos em nós. É a hora que a gente mediunicamente se depara com contato astral com essas entidades para literalmente entender que a gente deve, né, nem pode, ser mais resiliente diante daquilo que nós estamos passando em nome da vitória que nós objetivamos em nossa vida. Então, hoje a minha contribuição para vocês foi trazer um pouco dessa simbologia dos caboclos, que são seres que vêm com nomes da mata, que vêm com nomes de estrelas, que vêm com nomes de objetos de poder, que vêm com nomes de locais sagrados da natureza, que vão trazer para nós, numa carga simbólica imensa,
esses recursos, da simplicidade, da fortaleza, dessas virtudes que nós todos, sem exceção, precisamos reobservar em nossa existência para que o nosso caminho possa ser acertado, para que as nossas arestas possam ser acertadas e a gente pare de cometer tantos erros. Né? Seu Sete Pedreiras, numa das suas infinitas preleções aqui na casa, ele disse o seguinte: o sofrimento é uma condição da vida humana. O sofrimento é uma condição da vida humana. Não importa como, quando e onde, nós iremos sofrer. Nos cabe, segundo ele, a responsabilidade de escolher com dignidade o que vale a pena ser sofrido. Tá, essa é uma sabedoria do Caboclo Sete Pedreiras que eu quero dividir com vocês, para que vocês possam compreender a força da manifestação desse axé. Para nós é uma gira simples, mas nunca menos especial, porque, como eu disse, são os donos dessa casa, né, são os diretores da empresa, e é para nós uma honra, uma satisfação muito grande recebê-los. Quero agradecer a presença e a confiança de cada um de vocês, hoje com um pouco menos de público, embora a casa cheia, por conta aí da chuva. Mas nós estamos em Ribeirão Preto, chove pouco, né? Então daqui a pouco a casa tá bem cheia. Muito obrigado pela presença mais uma vez, desejo a todos uma boa gira, axé, saravá.